Olá, gente. Mais uma aula. Eu quero introduzir essa aula falando um pouquinho do que eu pretendo ah, com essas aulas assim, né? Porque a gente não está perto, fica bem ruim mesmo as aulas, não tem como comparar. E, e pelo fato de estar sendo gravado e vocês nem estarem ao vivo junto comigo, eu pretendo fazer um pouco diferente ainda. Eu vou tentar fazer uma aula um pouco mais curta e eu quero promover que vocês discutam entre vocês em família para ter um nível de pessoalidade maior, tá? Acho que isso é muito importante para a fixação do conteúdo, para o pastoreio da família. Então, acho que a aula precisa ser somente uma exposição, uma introdução, uma, uma motivação para que haja uma discussão propriamente dita em cima das perguntas, em cima de alguns insights que vocês tiveram na leitura. Então, por isso que eu tenho mandado o capítulo lá no grupo, ah, porque eu sei que tem muita gente ainda que não teve contato com o livro, porque ainda não chegou por conta de tudo isso, mas eu quero incentivá-los a fazer deste modo, tá? A aula já está gravada, então você pode, se eu estiver falando muito devagar, você pode aumentar a velocidade aí no YouTube para ficar mais rápido ainda, para você ter tempo depois com a sua família de discutir sobre aquilo que vocês viram no capítulo e na aula. E aí então, vocês podem mandar mensagem para mim, se tiverem dúvida ou alguma contribuição, eu estarei uh, prontos a atendê-los, tá bom? Então, só lembrando vocês, estamos estudando esse livro Igreja Centrada do Tim Keller. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira delas, que nós estamos, é sobre o Evangelho, e dentro ainda desse grande bloco, desse primeiro grande bloco, ele é dividido em o primeiro bloco, teologia a partir do Evangelho, que a gente viu no capítulo 1 que o Evangelho não corresponde a tudo. Nós vimos no capítulo 2 que o Evangelho não é algo simples, e nós vimos na semana passada que o Evangelho influencia todas as coisas. Então tudo isso é uma teologia a partir do Evangelho, tá? O que é o Evangelho e etc. Hoje a gente entra no capítulo agora sobre a renovação através e pelo Evangelho. Então, o que o Evangelho deve causar em nós. Tá? E aí, no capítulo de hoje, nós veremos a necessidade dessa renovação causada pelo Evangelho. Bom, então, com o texto em mãos aí, eu vou seguir o texto conforme está aí, que eu mandei para vocês, no capítulo 4, começando na página 65. Ele começa a dizer, definindo, né? O que é renovação pelo Evangelho? Renovação pelo Evangelho é um resgate do Evangelho de efeitos transformadores para a vida. Então, é um resgate daquilo que nós temos visto já 3 aulas do Evangelho que não pode ser confundido com seus resultados, do Evangelho que não é uma mensagem simples, ele pode ser respondido através de uma pergunta, o que é o Evangelho, através de uma metodologia sistemática e narrativa, então uma abordagem mais individualizada e uma abordagem mais global, nós já vimos isso. Então, quando a gente resgata essa história, que não é apenas o ABC da vida cristã, mas o A a Z da vida cristã, ela possui efeitos transformadores na nossa vida. Então, a renovação do Evangelho trata dessas consequências. Agora sim, né, no momento ideal, a gente vai falar, já começamos a falar sobre isso, as consequências que essa mensagem, essa boa notícia do Evangelho, ela deve produzir. Tá? O Evangelho não é uma mensagem de ética, de moral, mas a mensagem poderosa do Evangelho, ela leva sim a uma vida transformada, uma vida de moral, uma vida de ética, tá?
E então ele continua dizendo que a renovação pessoal pelo Evangelho significa que as doutrinas do Evangelho sobre o pecado e a graça são realmente vividas, não apenas conhecidas intelectualmente. Então, tudo aquilo que a gente gastou nas 3 aulas tentando ah, falar, mapear o Evangelho, esboçar o Evangelho, e ele é sim, ele, por ser uma notícia, ele é uma mensagem teórica, uma mensagem real, vívida, mas teórica. Ele não pode ser apenas conhecido intelectualmente, mas o pecado, as doutrinas do pecado e da graça, elas são muito impactantes na nossa vida. Elas têm influência muito grandes, tanto o pecado quanto a graça. Tá? Então, a renovação diz respeito então a esse resgate aprofundado dessa mensagem do Evangelho que traz esses efeitos transformadores para cada e toda área da nossa vida. Quando essa renovação ela é atingida por um grupo de pessoas, então a gente costuma chamar isso de avivamento. Tá? É essa renovação coletiva pelo Evangelho. O que a gente está buscando aqui é que cada um de nós seja transformado e renovado por esse Evangelho. Então vamos lá no capítulo, né? Ele vai dizer que a importância dessa renovação do Evangelho se dá porque muitas vezes as camadas mais profundas de autojustificação, descrença e autorretidão que nós temos, muitas vezes a gente não percebe ou a gente se acostuma e a gente começa a viver de um modo em que, por mais que a gente tenha uma vida eclesiástica, por mais que a gente vá para a igreja, por mais que a gente tenha uma série de hábitos cristãos, muitas vezes a gente deixa enraizar no nosso coração, lá no fundo, coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Autojustiça, nosso coração vive com incredulidade, a gente acha que nós somos retos e melhores do que outros. Então, a renovação do Evangelho é esse incomodar constante de mostrar quem nós somos a partir da realidade do próprio Evangelho. E como aquela máxima que o Tim Keller fala, né? Como somos mais pecadores do que imaginávamos e como somos mais aceitos do que poderíamos supor. Então, talvez já temos declarado antes que confiamos na obra de Cristo, não em nosso próprio esforço, isso teoricamente, né? Para a gente ser salvo. Mas quando experimentamos a renovação que o Evangelho produz, passamos a ter na mente uma nova compreensão do que isso significa e passamos pela nova experiência de ter isso também claro no coração. E vocês vão perceber que o coração aqui é um elemento chave nesse capítulo e chave também para a renovação do Evangelho, porque é onde de fato essa experiência da renovação acontece, no coração. Deixa eu ir aqui. Não, vou voltar um pouquinho. Então, a ideia antes, explicando por que dessa importância de falar da renovação pelo Evangelho para a gente crente, para cristão, é que com o tempo a gente vai se afastando da singularidade do Evangelho. Até o nosso ensino teológico ele perde às vezes de vista o papel que cada doutrina desempenha na mensagem do Evangelho e a gente acaba ensinando teologias, acaba ensinando um monte de doutrinas sem relacionar ao Evangelho e a instrução moral, porque não finca raízes na obra consumada e na graça de Cristo e não é motivada por ela se distancia cada vez de uma proposta de vida transformada pela raiz, que é o coração, né? No coração, o Evangelho no coração. Então, por isso que nós precisamos falar, a partir de agora, sobre essa transformação que o Evangelho deve produzir e como isso acontece. Richard Lovelace, que é o autor que o Tim Keller cita aqui no texto, ele vai dizer esse parágrafo muito interessante que ele escreve, que diz assim:
Embora os cristãos saibam intelectualmente que sua justificação, ou seja, a aceitação por Deus, é a base da santificação, que é o verdadeiro comportamento moral, ou seja, uma vida transformada, uma vida de santidade, é a base, né? Somos aceitos por Deus. É a base para nossa vida e comportamento moral. Por mais que a gente saiba disso intelectualmente, no dia a dia eles se apoiam, esses cristãos, nós se apoiam na santificação para receber a justificação. Então eles conhecem de uma maneira, mas na prática eles se apoiam no comportamento para que então eles se sintam que são aceitos por Deus, extraindo a segurança de serem aceitos por Deus da sinceridade deles, da experiência passada de conversão, do desempenho religioso recente ou da relativa infrequência de uma desobediência constante e voluntariosa. Então isso é muito comum, meus queridos, isso é muito comum na vida de todo crente. Por isso a importância dessa renovação pelo Evangelho. Por mais que a gente diga, por mais que a gente fale alto sobre a justificação pela graça, mediante a fé somente, na prática a gente tem muito problema com isso. Nosso coração parece rejeitar essa ideia de que nós somos aceitos pelos méritos de outro. A gente sempre precisa, parece que, ficar se apegando à nossa sinceridade, né? A gente costuma falar, olha, eu tenho os meus pecados, mas pelo menos eu sou alguém sincero na minha luta, eu sou alguém que tem lutado, eu sou... A minha conversão ela foi genuína, né? A experiência que eu tive com Deus ela foi muito impactante. Eu vou para a igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu dou o dízimo, eu não caio em alguns pecados constantemente e, ou quando caio não é porque eu tenho vontade. E a gente usa uma série de coisas e no final das contas a gente está tentando se apoiar nessas coisas como um meio de aceitação por Deus. Isso é muito comum, nosso coração tende para isso o tempo todo, por isso que com a mesma frequência que o nosso coração tende para isso, a gente precisa comunicar o evangelho para nós mesmos o tempo todo e uns para os outros, para que dessa forma, com a atuação do Espírito Santo, a gente seja renovado, tá? A gente, conforme ele diz aqui, a gente resgate essa história, essa boa notícia, para que ela gere esses efeitos transformadores na nossa vida, tá? Não seja apenas um assentimento intelectual, mas seja algo que de fato muda a maneira como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age, como a gente deixa de agir, tá? Então, a importância desse assunto. E o Tim Keller vai dizer que os avivamentos e as renovações são necessários porque o coração humano está por natureza firmado na justiça baseada nas obras. Normalmente não vivemos como se o evangelho fosse verdade. Aquilo que eu disse, parece que o nosso coração tem essa tendência de se firmar nas obras do que se firmar na graça totalmente livre de Jesus Cristo. Então a gente vive dizendo que acredita no evangelho, mas normalmente não vivemos na prática como se o evangelho fosse verdade, a despeito da nossa do nosso moralismo, da nossa religião, da nossa vontade de agradar a Deus pela nossa própria força. Tem um exemplo interessante, eu estava conversando com um amigo essa semana e eu estava relembrando muito dos meus dilemas do passado. Eu lembro que na adolescência é muito comum jovens que lutam, por exemplo, com a pornografia, eles se sentem tão sujos, jovens cristãos, se sentem tão sujos, tão desanimados, que eles deixam de orar porque eles se sentem hipócritas, eles se sentem zombando de Deus, porque como que eu posso chegar diante de Deus, como eu posso abrir minha Bíblia, como eu posso falar com Ele, como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Como se
Vez após vez, eu já orei e caí no mesmo pecado. E como é que eu vou ter cara de pau de chegar diante de Deus de novo? E isso é muito comum mesmo. E é uma coisa muito racional, é uma coisa muito fácil de entender isso. Mas isso, na verdade, é a representação de um coração ainda que é moralista. Por mais que tenha entendido o evangelho, por mais que seja um cristão de fato, o nosso coração sempre tende para a ideia de que eu só posso me achegar a Deus de uma maneira tranquila, de uma maneira não hipócrita, quando eu tiver tudo resolvido na vida. Quando eu estiver vivendo uma vida que ele se agrade perfeitamente, então ele vai me escutar. Como se, como se nas nossas melhores semanas, então a gente pudesse chegar diante de Deus em oração muito orgulhoso, né? Como se Deus fosse nos aceitar pelo modo que vivemos na semana e até as nossas melhores obras, a Bíblia fala que são encharcadas com os nossos motivos egoístas de vanglória e Deus não se agrada delas, né? Inclusive, o arrependimento bíblico, ele passa pelo arrependimento dessas obras boas que fazemos, né? Essas obras de autojustiça, essas obras que produzem apenas a nossa vanglória e egoísmo. Então, é uma tendência do nosso coração, como eu dei no exemplo, né, de quando a gente não quer orar porque a gente cometeu um pecado, no final das contas isso só está refletindo essa impressão que temos de que na prática a gente vive o evangelho, a gente vive como se o evangelho não fosse verdade, como se Deus não nos aceitasse de fato por meio de Cristo, mas a gente tenha uma participação aí nessa aceitação por Deus. A gente tem que fazer a nossa parte para que Ele nos aceite. Então, a importância do assunto. Então, o avivamento não é uma curiosidade histórica. Tá? O avivamento, lembra, é essa renovação pelo Evangelho quando é experimentada por um grupo, pelo coletivo. É um padrão sistemático, tá? Não é uma curiosidade, mas é um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha numa comunidade para impedir ou contra-atacar a natureza do coração humano. Então, lembra, o Espírito Santo é fundamental aqui, porque é ele que aplica a palavra, é ele que aplica o evangelho lá no coração humano, tá? Para impedir essa tendência nossa de sermos moralistas e de querermos desempenhar uma conduta que Deus aceite e pela qual possamos nos religar com Deus através de nós mesmos. Então, o Espírito, com a ferramenta do Evangelho, ele vai então trabalhar a partir de momentos que a gente chama de avivamento, quando isso é coletivo, ou renovação pelo Evangelho, mais no âmbito individual, para mudar essa natureza do nosso coração. O avivamento pelo Evangelho é uma intensificação da atuação normal do Espírito. Então, isso aqui precisa ficar bem claro, tá? A gente é muito tendencioso, né? A gente tem um costume muito grande de procurar grandes coisas, grandes feitos, grandes momentos históricos. E a gente fica procurando avivamento, coisas grandes e o que Deus vai fazer nessa nação, etc. Em si não tem um problema com isso, tá? Isso é bom. O problema é quando a gente perde de vista os momentos corriqueiros, quando a gente perde de vista a importância do ordinário, daquilo que é comum, e a gente só fica pensando em momentos extraordinários. E o que a gente precisa entender é que esses momentos extraordinários, eles acontecem somente quando Deus quiser, tá? A gente não controla esses momentos extraordinários. E eles dependem exclusivamente dos momentos comuns, dos momentos ordinários, daquilo que geralmente a gente não dá valor. Por exemplo, vamos pensar aqui em devocional. Provavelmente você já teve uma época da sua vida ou algum momento da sua vida que as suas devocionais, o seu tempo com Deus, a sua oração foram uma coisa absurda assim.
Parece que o céu se abriu e que você viu Deus face a face e você experimentou de Deus e você chorou na presença dele, e mais de convicção de pecado e mais da sensação do amor e da graça dele foram fortes para você. Só que isso passou. Você viveu isso, você experimentou isso, mas depois de um tempo aquilo foi embora e você voltou às suas devocionais corriqueiras, à sua oração corriqueira, comum, que o céu não se abre todos os dias para você quando você ora, e você não tem toda aquela experiência, aquele sentimento. Só que são esses momentos, e que são a maioria esmagadora, momentos comuns de oração comum, de leitura bíblica comum, que você vai se alimentando e se nutrindo todos os dias um pouquinho, que são a base para momentos de grande renovação, de grandes experiências, tá? A gente não dá importância para esses pequenos, mas são esses pequenos que nos sustentam o tempo todo. Por exemplo, se eu te perguntar o que você comeu no Natal passado, provavelmente você se lembra, porque foi um banquete, porque foi algo muito esperado, porque reuniu a família, porque foi uma comida que você não está acostumado, e aí você lembra exatamente. Mas se eu te perguntar o que você comeu na terça-feira da semana passada, provavelmente você já não lembra, porque foi uma refeição comum, corriqueira. Só que qual é o meu ponto? O meu ponto é que muitas vezes a gente só quer dar atenção para essas refeições grandiosas, para essas ceias de Natal que acontecem uma vez por ano. Mas o que nos mantém vivos até que essa ceia de Natal chegue de novo são essas alimentações corriqueiras e comuns que a gente nem se lembra, mas são elas que nos mantêm. Então, eu estou falando tudo isso para a gente dar a real importância para momentos comuns e corriqueiros. E o avivamento e a renovação pelo Evangelho nada mais é do que essa intensificação da atuação normal do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo atua em nós, cristãos, todos os dias, na medida que damos as ferramentas que o Espírito Santo usa, através da palavra, através dos meios de graça, da oração. A renovação, o avivamento pelo Evangelho nada mais é do que, segundo o bom propósito de Deus, no tempo dele, nos planos dele, ele intensifica essa atuação comum, normal do Espírito Santo, através de convicção em relação ao pecado, através da regeneração, da santificação, da segurança da graça. Isso tudo é o Espírito Santo que faz. Tá? Então isso é intensificado nesses momentos de avivamento por intermédio, ou seja, através dos meios de novo aqui, comuns de graça, tá? É aquilo que a gente faz todos os dias, é aquilo que a gente muitas vezes não vê resultado, mas isso que está nos sustentando, que é a pregação da Bíblia, a oração, os sacramentos, a ceia, o batismo. É isso aqui, não tem segredo na vida cristã, gente. Eu fico muito suspeito de livros e de caras que descobriram uma grande chave assim para que as coisas de fato agora aconteçam nas igrejas e que o cristianismo vá para frente. Mas na verdade a história bíblica é simples. É simples. É o evangelho que é rico, tá? Não é uma mensagem simplória. Ele é rico, mas o que a gente precisa é se apropriar do Evangelho através da atuação do Espírito Santo, nos trazendo convicção em relação ao pecado, nova vida, santidade, segurança da graça, por intermédio de coisas simples que a gente aprende quando criança na escola dominical, que é ler a Bíblia, faça oração se quiser crescer. É ser batizado, é participar corretamente da ceia do Senhor, experimentar da graça dele por intermédio dos elementos. São coisas simples. E que na dependência do Espírito Santo, isso vai sendo produzido em nós, e o Evangelho, que é a base de todas essas coisas, vai produzindo transformação no nosso coração.
Tá? Esse é o mecanismo da transformação bíblica, da renovação pelo Evangelho. Tem o Evangelho, o Espírito Santo e os meios comuns de graça. Tá? Então, por meio do avivamento, cristãos estagnados voltam à vida e cristãos nominais convertem-se a Jesus. Então, o avivamento não é somente novas conversões. Tá? Fazendo uma análise histórica dos avivamentos, você vai perceber que, na verdade, além desses não cristãos vindo, conhecendo a Cristo, muitos que já viviam no meio eclesiástico, muitos que eram religiosos ou cristãos nominais, eles passam a compreender e experimentar de fato o verdadeiro evangelho. Conhecem a Jesus de fato, têm experiências com essa teologia. Então, é por esse meio que o avivamento acontece, tá? Não é somente essa consequência do avivamento, né? Não é somente não cristãos, mas muitos cristãos nominais e os cristãos maduros, os cristãos verdadeiros, eles também são impactados e são santificados de uma maneira mais intensa a partir dessa transformação, dessa renovação que o Evangelho ah, produz. Então, no livro, o Tim Keller vai fazer uma análise dos avivamentos, que eu não vou gastar tanto tempo com ela, mas ele vai mostrar o seguinte, tá? A partir dessa parte aqui, na página 66 aqui. O que ele vai mostrar? Antes do século XVIII, era comum que as pessoas iam tendo filhos e esses filhos iam tendo a mesma fé dos pais e eles já eram ligados imediatamente, automaticamente à igreja. Então a fé era passada assim para as outras gerações. Com a depois do século XVIII, então no século XIX, com uma mobilidade muito maior, depois da Revolução Francesa e uma série de outros fatores, fez com que as pessoas se mudassem muito mais, os seus empregos já não eram sempre os mesmos, os filhos já saíam de casa e começou-se uma sociedade mais plural, mais pluralizada. Então, o que aconteceu é que o movimento cristão ele passou agora a dar ênfase não mais exatamente e unicamente nas estruturas, mas sim na experiência individual de conversão, por exemplo. E aí, os grandes avivamentos, né, tiveram essa característica dessa experiência individual como ênfase. E, por outro lado, isso acabou gerando um afastamento da igreja como instituição, da relevância, da importância da tradição, da igreja, da instituição educadora, e muita gente acabava se tornando uma cristã sem passar por um discipulado efetivo a partir da igreja e uma relação saudável com ela. Então, mais ou menos isso ele vai apontar, e ele vai falar então que os líderes dos avivamentos ressaltavam as decisões pessoais e não a incorporação de famílias à comunidade, e chamavam a uma drástica mudança de vida e não ao processo de liturgia e catecismo para a formação espiritual. Então, como o nome do livro chama Igreja Centrada, e ele propõe sempre o equilíbrio, né, o centro em meio a extremos, ele vai falar da importância das duas coisas, tanto da instituição, tanto da formação espiritual, dos catecismos. Tem um quadro que ele vai falar somente da importância do catecismo, processo de liturgia, tanto quanto das decisões pessoais, né? Que são importantes e são marcas relevantes do avivamento, tendo em vista a sociedade, porque a sociedade mudou muito, mudou demais. Então, por exemplo, aqui ele fala sobre o catecismo, né? Eu recomendo que vocês leiam, isso é muito importante. Inclusive, falando de catecismo,
eu recomendo muito um catecismo, publicado, se eu não me engano, pela Monergismo, que o Tim Keller escreveu. Ele foi o organizador, na verdade. Chama Catecismo Nova Cidade. É um catecismo fundamentado nos catecismos históricos, né, que a gente conhece, de Westminster, entre outros, mas com uma roupagem moderna, com uma roupagem fácil para que a gente apresente para a nossa geração, tá? Então, depois dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nesse Catecismo Nova Cidade. Bom, deixa eu passar aqui pro avivamento hoje, porque é onde nos toca e nos importa mais. Então ele vai falar o seguinte, que a nossa população resistente à verdade e viciada em experiências quer transformação, mas sem perder a liberdade e sem o controle próprios da submissão às autoridades em uma comunidade comprometida. Ele vai falar que, de certa forma, se parece, ainda que tenha se desenvolvido, com essa comunidade dos avivamentos a partir aí do século XVIII. Só que ele vai dizer, então, que os processos mais antigos e comunais das igrejas tradicionais são melhores em produzir uma transformação de vida mais profunda, a exemplo do catecismo que ele fala. Então ele vai pela hora a importância do chamado para uma conversão individual, de uma experiência individual, e não repousar apenas na confiança na instituição da igreja, ou simplesmente no fato de você ter nascido numa família cristã e ter frequentado a igreja a sua vida inteira. Então a conversão individual é essencial, mas também não perca de vista a importância desses processos tradicionais para a transformação da vida de uma maneira mais profunda, de uma educação mais profunda na palavra e nos catecismos, etc. Então ele vai dizer, né? E uma vez batizado e incorporado à igreja, o indivíduo era antes, né, cristão por definição, indiferentemente da experiência pessoal. Então antes do século XVIII isso era muito comum. O que ele vai dizer é que isso é um erro, porque ficar enfatizando o método antigo, antes do século XVIII, na Europa, você desconhece os tempos e as estações, ou seja, você não faz uma boa análise do tempo, e o nosso tempo é um tempo plural, é um tempo que as pessoas têm dificuldade com instituições e que as pessoas não necessariamente seguem as mesmas crenças e comportamentos dos seus pais, e também porque esse tipo de visão dá pouco valor ao coração. Ele está preocupado só com uma atitude exterior, um comportamento, mas não com a interiorização das verdades bíblicas no coração. E aí então ele propõe essa abordagem dupla de que a renovação pelo evangelho ela se ajusta aos nossos dias, porque os nossos dias são plurais. A sociedade, bem como os símbolos e as práticas da vida comum, expressavam, confirmavam e reforçavam as crenças religiosas. Só que esse modelo entrou em declínio por conta de uma sociedade mais pluralista. E ele vai dizer, ninguém mais herda um sistema de crenças como acontecia antigamente. As pessoas escolhem entre conjuntos de crenças e pontos de vista que competem entre si e têm de ser convencidas por meio de apelo individual e fazer sua escolha. Acredito que esse estado de coisas exige então a ênfase do avivalista na persuasão, na conversão e no autoexame. Tá? Diferente de como era antes, por conta dessa característica plural da nossa sociedade e de que as pessoas escolhem por si só o conjunto de crenças, então precisamos dar mais ênfase na questão da persuasão, na conversão, no autoexame, na experiência individual de cada um e não simplesmente esperar que a confiança nas instituições façam o processo, tá? Então a gente precisa enfatizar essas ideias de persuasão, de conversão e autoexame, tá? Esse é o primeiro ponto que ele reforça para entrar no equilíbrio. Já o segundo ponto, ele fala da importância, então, da renovação pelo Evangelho, precisando concentrar-se no coração. E ele cita
vários exemplos bíblicos para isso. Ele volta à ideia de não apenas ser um assentimento intelectual, mas também precisa haver uma confiança pessoal, uma convicção de coração. Ele cita muitos textos bíblicos para fundamentar essa ideia. Ele fala que a fé salvadora não é inferior a esse assentimento intelectual, mas ela é sempre maior do que ele. Ela não fica só num assentimento. Viu? Aqui, o avivamento hoje. Então ele propõe que a renovação pelo evangelho ajusta-se aos nossos dias, porque os nossos dias são plurais, então há uma importância do convencimento pelo apelo individual. E agora a renovação pelo evangelho concentra-se no coração. E 2 textos aqui que eu achei importantes destacar é Jeremias 4:4, porque ele fala da importância de circuncidar o coração. Não é apenas o circuncidar da pele, né, da carne. E ele está falando aqui no Antigo Testamento. Então percebam que desde o Antigo Testamento já era para ter ficado claro para o judeu que o que Deus exigia não era simplesmente cortar a pele do prepúcio e cortar o prepúcio, né, com a circuncisão carnal, mas na verdade o que Deus exigia era uma circuncisão de coração, falando justamente para a gente que não fazia parte dos filhos verdadeiros de Abraão, né, dos crentes. Então eles deveriam circuncidar o coração. Mas o interessante é que em Efésios capítulo 3, agora Paulo falando para cristãos, ele diz que então os cristãos de Éfeso deveriam ter Cristo habitando no coração deles pela fé, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então ele está falando para crentes. Então, para crentes, Cristo deveria habitar lá no coração, nesse ponto mais central e mais fundamental da existência humana. A sede dos nossos compromissos todos está no coração. E com Cristo habitando no coração pela fé, então nós podemos compreender qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Tá? Então, essa renovação do Evangelho, ela concentra-se no coração não somente para não crentes que precisam ser convertidos no coração, mas também para cristãos que precisam ter constantemente a sua compreensão do amor, da profundidade de Deus, na medida que Cristo habita no coração deles. Então, devemos mostrar a esperança de que a relação dos Efésios, né, experimentarão aquilo que já creem e que já possuem a presença e o amor de Cristo, através desse habitar de Cristo no coração que se dá através do Evangelho, na intermediação do Espírito Santo. Então essa ideia de que até os comprometidos precisam que o Espírito plante o Evangelho em seus corações para que experimentem profundamente o amor e o poder de Cristo. E a importância do Espírito Santo aqui, que eu já tinha mencionado, é revelar o significado da pessoa e da obra de Cristo, de tal maneira que a sua infinita importância e beleza fiquem claras à mente e ao coração. Tá? Então é muito importante essa ação do Espírito para que não somente sejam verdades compreendidas intelectualmente, mas para que isso afete o nosso coração. Inclusive, deixa eu te mostrar para vocês esse quadro aqui. Então, a renovação pelo Evangelho, isso aqui não está no livro, tá? Mas ela precisa ser esse relembrar transformador do Evangelho, que é esse centro, esse núcleo aqui, de uma maneira que afete todas as áreas da nossa vida. Tá? Que afete o coração, e o coração como centro dos nossos compromissos, das nossas ações e pensamentos, ele precisa afetar não somente a nossa mente, onde a gente compreende as doutrinas bíblicas, onde a gente compreende a teologia, que são coisas fundamentais e importantes, não podem ser negligenciadas, mas ao mesmo tempo
ele causa uma experiência com essa verdade. A gente compreende no nosso coração o amor de Deus em Cristo, a gente se relaciona com ele, a gente tem experiências com a nossa teologia. Isso aqui é fundamental. Não existe cristão apenas intelectual. Não existe aquele cristão que não teve experiência com Cristo. E mais ainda, não tem somente o evangelho não tem somente impacto nas nossas doutrinas e na nossa experiência, mas também na nossa prática de vida. E sabe o que é engraçado? Movimentos de igrejas que deixam de ser saudáveis deixam de sê-lo porque elas apostam em algum desses círculos e negligenciam outros. Muitas vezes, igrejas presbiterianas, igrejas mais tradicionais, mais antigas, elas caem bastante ou valorizam bastante o aspecto doutrinário do evangelho, só que muitas vezes elas desprezam uma questão experiencial. E elas dizem então que aqueles que valorizam a experiência com Deus, a experiência com até sentimental com a doutrina do evangelho, chamam já de pentecostal. Não, a gente é aqui os frios presbiterianos, porque a gente foca só na doutrina. Do lado contrário é verdadeiro. Aqueles que apostam muito numa experiência sem conteúdo, o que acaba acabando com a experiência, também falam que vocês são frios, mas a gente que é quente, né? A gente que foca na experiência. Mas muitas vezes ambos, ou um dos dois, às vezes se esquecem da prática. Por outro lado, tem movimentos de igreja que são muito voltados para uma prática, muito voltados para o envolvimento social, muito voltados para cuidar do pobre, muito voltados para uma vida ética, mas são pobres doutrinariamente falando, não têm uma experiência com o evangelho da graça, com Jesus, uma conversão, um novo nascimento. Então, perceba que o nosso erro é quando a gente sai desse ponto de equilíbrio, né? Que o evangelho é essa grande força que deve manter esses três círculos em equilíbrio, e a gente escolhe uma dessas ênfases. A renovação pelo evangelho, então, ela parte desse centro, que é o evangelho, é uma mensagem não somente de introdução da vida cristã, mas uma mensagem que vai do começo ao fim, que atinge o coração, que é o centro dos nossos compromissos da nossa vida, e que isso influencia as demais áreas importantes da nossa vida, sejam elas doutrinárias, sejam elas experienciais e sejam elas práticas, tá? Essa é uma outra forma que eu achei de exemplificar bem a ideia do capítulo, mostrando a importância de a gente ver o evangelho como essa como é que ele chama? A renovação do evangelho como esse resgate do evangelho com efeitos transformadores para a vida, tanto para a vida doutrinária, para a vida experiencial e para a vida prática, tá? Então, dê uma analisada nas perguntas agora, tá? As perguntas estão nos slides que eu já coloquei lá no grupo. Ou você tem aí no livro, você também tem no PDF. Então, dê uma analisada nas perguntas e respondam entre vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem me mandar mensagem, ou estarei disponível para atendê-los, tá bom? A aula já acabou ficando mais longa até do que eu gostaria, 43 minutos, mas eu creio que vocês, no mínimo, podem ter aí uns 20 minutinhos para debater essas perguntas, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Mas no mais, Deus abençoe e continue os conduzindo com a graça dele, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse período de aula. Ajuda-nos a meditarmos suficientemente no Evangelho e que a partir da atuação do Teu Santo Espírito, o Senhor intensifique em nós, através do uso ordinário e comum dos meios de graça,
as atuações do Teu Santo Espírito para que sejamos transformados em cada hora da nossa vida. Seja ela prática, seja ela experimental, seja ela intelectual, doutrinária, que nós sejamos transformados e sejamos renovados pela maravilhosa mensagem do Teu Evangelho. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.